Todo o pelotão estava rindo daquela arma. Os companheiros de farda assobiavam e ironizavam. Tenente, essa coisa aí consegue matar japoneses? Achei que fosse um brinquedo para caçar veados. Eles não podiam imaginar, nem nos seus sonhos mais selvagens, que aquela espingarda de caça civil, comprada por correspondência e paga em parcelas, estava prestes a se tornar o maior pesadelo do exército japonês na selva de Guadalcanal. Isso não é cinema. É um mito real da história da Segunda Guerra Mundial. Um batalhão americano inteiro passou 2 semanas completamente impotente contra 11 atiradores de elite japoneses. E esse jovem americano de 27 anos, em apenas 4 dias, eliminou todos eles, um por um. 12 balas, 11 acertos e apenas um único disparo perdido. O tenente ridicularizado se chamava John George. Sua verdadeira identidade? Ele era, na verdade, o campeão de tiro a 1.000 jardas mais jovem de todos os Estados Unidos. No momento em que ele mergulhou metade do corpo na lama que batia no peito, deixando o cano da arma a apenas 2 polegadas acima da água, os papéis de caçador e caça, naquele exato instante, se inverteram. Como um rifle esportivo civil foi capaz de tombar as posições de sniper profissionais do exército japonês, e como o sistema moderno de atiradores de elite dos EUA nasceu no meio daquela terrível floresta de coqueiros. Deixe o seu like e se inscreva no canal, porque hoje vou revelar essa caçada de livro didático na selva. A história começa em 1939, quando John George, então com 23 anos, acabava de se sagrar campeão da competição de tiro a 1.000 jardas de Illinois, tornando-se o vencedor mais jovem da história do evento. Naquela competição, usando apenas mira aberta, mira mecânica, ele conseguiu um agrupamento de 6 polegadas a uma distância de 600 jardas. Os atiradores veteranos presentes ficaram de queixo caído. George era um homem obstinado. Quando colocava uma ideia na cabeça, ninguém conseguia demovê-lo. Dizer que sua busca pela precisão no tiro era quase uma paranoia, provavelmente não seria um exagero. Após a entrada dos EUA na guerra em 1941, ele foi transferido da Guarda Nacional para o serviço ativo, com a patente de segundo-tenente. O rifle semiautomático M1 Garand, fornecido pelas Forças Armadas, era excelente em termos de poder de fogo a curta distância, mas a precisão em tiros de longo alcance ficava aquém das suas exigências. A mira mecânica do Garand começava a falhar além das 300 jardas, e a vibração do ferrolho semiautomático afetava de certa forma a consistência dos disparos. Ele queria um rifle de ferrolho manual, bolt action, com precisão superior, uma arma que realmente fizesse jus à sua habilidade de tiro. Foi então que ele colocou os olhos no rifle esportivo Winchester M70. Lançado em 1936, esse rifle de caça civil era famoso por sua precisão extrema. Nos círculos de atiradores americanos, havia quem o chamasse de o Rolls-Royce dos rifles. O ferrolho usava o design de alimentação controlada, estilo Mauser, com alta resistência de trancamento, o que reduzia ao mínimo a vibração no momento do disparo. Combinado com um cano pesado, ele mantinha uma consistência balística formidável a longas distâncias. A configuração escolhida por George foi um Winchester M70 de cano padrão, equipado com uma luneta Lyman Alaskan de 2,5 aumentos, montada em um suporte especial da empresa Griffin e Hall. O rifle limpo, sem munição, pesava 9 libras. A luneta adicionava mais 12 onças. O sistema era de ferrolho manual, com capacidade para 5 cartuchos no depósito, utilizando munição de caça calibre .30-06 Springfield. Esse projétil tinha uma velocidade na boca do cano de 820 metros por segundo. Apresentava uma trajetória de voo plana e excelente retenção de velocidade, mantendo energia cinética e precisão de sobra, mesmo a 400 jardas de distância.
Em contrapartida, o rifle padrão M1 Garand pesava 9 libras e 12 onças. Era alimentado por um clipe em bloco de 8 cartuchos. Tinha funcionamento semiautomático e vinha de fábrica com mira mecânica, sem qualquer ampliação ótica. Nas mãos de um soldado de infantaria comum, a vantagem do Garand na continuidade do fogo era óbvia. Mas quando o assunto era tiro de precisão a longa distância, o Winchester M70, com sua estrutura de ferrolho manual, possuía uma vantagem de precisão natural. O preço total dessa arma equivalia mais ou menos à soma de 2 anos de salário de George na Guarda Nacional. Ele comprou o rifle parcelado por correspondência e colocou como endereço de entrega o acampamento militar de Camp Forest, no Tennessee. A notícia correu rápido pelo pelotão, e ninguém dava nada por aquele rifle de caça civil. Alguns zombavam chamando a arma de sua namorada de catálogo. Outros perguntavam se ele ia caçar veados ou alemães. E houve até oficiais que o aconselharam a desistir do rifle esportivo e focar no equipamento regulamentar. George ignorou a todos. Ele só confiava na arma que tinha em mãos. No outono de 1942, o 132º Regimento de Infantaria recebeu ordens de partir para o Pacífico Sul. Quando as tropas embarcaram no navio, o Winchester de George ainda estava retido em um depósito em Illinois, sem tempo de ser enviado ao acampamento militar. Ele não teve escolha senão embarcar levando apenas o Garand, mas com o pensamento fixo naquele rifle que ainda não havia chegado. As tropas navegaram por mais de um mês, passando pela Nova Zelândia e Nova Caledônia, até finalmente desembarcarem na ilha de Guadalcanal para render a primeira divisão de fuzileiros navais, que já lutava em combates exaustivos há meses. O calor úmido de Guadalcanal superou as expectativas de qualquer um. A malária e a disenteria se espalharam pelas tropas, e soldados caíam doentes diariamente. O assédio esporádico das forças japonesas nunca cessava, e os atiradores de elite camuflados na selva eram uma ameaça constante e imprevisível. Todos os dias, George ia ao posto de suprimentos perguntar pela correspondência, e todas as vezes voltava de mãos vazias. 6 semanas depois, em uma tarde no final de dezembro de 1942, o sargento de suprimentos chamou George e lhe entregou uma caixa de madeira com a marcação frágil. A caixa tinha as bordas desgastadas por pancadas e estava coberta de carimbos de trânsito, do continente americano para o Havaí, e depois para as ilhas do Pacífico Sul, em uma jornada que durou 1 mês e meio inteiro. George carregou a caixa de madeira até sua barraca, retirou as tábuas e lá estava o Winchester M70, envolto em papel oleado, descansando silenciosamente. Ele removeu a proteção e o acabamento oxidado do cano refletiu a luz fria da lamparina da tenda. Ao puxar o ferrolho, o mecanismo correu tão suave que parecia não oferecer a menor resistência. A partir daquele dia, George passou a carregar o Winchester para onde quer que fosse. Mais piadas surgiram logo em seguida. Diziam que ele estava levando uma arma de brinquedo para o campo de batalha, que queria apenas chamar atenção. George nunca se dava ao trabalho de responder. Em vez disso, durante os treinamentos, ele mirava repetidamente em troncos de árvores distantes para aferir o rifle, ajustando os botões de elevação e vento da luneta, memorizando a queda da bala em diferentes distâncias. Naquela altura, no campo de batalha de Guadalcanal, as forças americanas estavam enfrentando um osso duro de roer. No dia 17 de dezembro, o 132º Regimento de Infantaria lançou um ataque contra o Monte Austin, que os japoneses chamavam de Monte Geu. No monte, estavam posicionados 500 defensores japoneses, que construíram 47 bunkers de concreto armados com metralhadoras e morteiros. O combate durou 16 dias inteiros. Os americanos avançaram bunker por bunker, pagando o preço de 34 mortos e 279 feridos, para conseguir capturar a encosta oeste do Monte Austin em 2 de janeiro
de 1943. Durante esse combate feroz, o Winchester de George não disparou uma única vez. O combate na selva era muito próximo, onde o fogo semiautomático do Garand era muito mais prático, não deixando espaço para o seu rifle de alta precisão. Foi somente quando as tropas avançaram para a região a oeste da Ponta Cruz que o verdadeiro teste finalmente chegou. A oeste da Ponta Cruz, estendia-se uma vasta floresta de coqueiros e figueiras de bengala. As figueiras atingiam 90 pés de altura, com troncos que chegavam a 8 pés de diâmetro. As copas densas bloqueavam a luz do sol, e o chão era coberto por arbustos que batiam na cintura. Ao recuar, o exército japonês deixou para trás 11 atiradores de elite profissionais, todos equipados com rifles de precisão tipo 97 Arisaka, dotados de lunetas de 2,5 aumentos. Esses snipers japoneses tinham treinamento especializado em infiltração na selva. Conheciam o terreno perfeitamente e ficavam empoleirados no alto das grandes figueiras, caçando especificamente oficiais americanos, mensageiros e operadores de metralhadoras. O rifle japonês tipo 97 disparava o cartucho 6,5 por 50 milímetros Arisaka, com velocidade na boca do cano de 770 metros por segundo. O estampido era baixo e o clarão do disparo era mínimo, tornando extremamente difícil localizá-los pelo som. Os snipers japoneses costumavam ficar camuflados em uma única árvore por horas, ou até por um dia inteiro, esperando o alvo aparecer para dar um tiro e mudar de posição. Em um curto espaço de 72 horas, 14 soldados americanos foram mortos por esses atiradores ocultos, uma taxa de baixas que superava as perdas causadas pela malária. O pelotão organizou missões de varredura, enviando soldados para vasculhar a selva. Mas ou eles não encontravam ninguém, ou os próprios soldados da busca acabavam sendo caçados. Os snipers japoneses estavam escondidos a dezenas de pés de altura nas copas das árvores, atirando a centenas de jardas de distância. O alcance e a precisão dos rifles regulamentares americanos não eram suficientes para alcançá-los, e o fogo de metralhadora não conseguia atingir com precisão os alvos camuflados na copa. Toda a linha de defesa estava sob a sombra do medo do tiro de precisão. Os soldados não ousavam erguer a cabeça, não caminhavam em áreas abertas, e até a entrega de refeições tinha de ser feita sob céu nublado ou ao anoitecer. O comandante do batalhão reuniu os oficiais para discutir uma contramedida, mas ninguém conseguiu apresentar uma solução eficaz. Foi nesse momento que George deu um passo à frente. Ele disse que poderia dar um jeito naqueles atiradores de elite, usando o seu Winchester. Os oficiais olharam uns para os outros. Alguns achavam que ele estava blefando, outros achavam que ele estava indo direto para a morte. 11 snipers japoneses profissionais, escondidos por toda aquela selva. Como um único homem, armado com um rifle de caça civil, conseguiria eliminar todos eles? George não deu maiores explicações. Na manhã de 22 de janeiro de 1943, carregando o rifle Winchester nas costas, com seu cantil e 60 cartuchos de munição .30-06, ele cruzou a linha de defesa sozinho. Ele não quis um observador, não quis um rádio-operador e recusou até mesmo os soldados que queriam ir junto para assistir. Ele disse apenas uma frase: espectadores atraem atenção, e atenção atrai balas. A primeira posição que ele escolheu foi a ruína de um bunker japonês que havia sido capturado pelos americanos. O bunker ficava em uma posição elevada, oferecendo uma visão panorâmica de toda a floresta de coqueiros pela frente. E a fresta de tiro na parede era perfeita para apoiar a arma, oferecendo uma camuflagem excelente. George esgueirou-se para dentro do bunker, apoiou o rifle nos sacos de areia da fresta e começou a escanear sistematicamente as copas das árvores ao longe. Da esquerda para a direita, árvore por árvore, sua visão passava por cada folhagem que parecesse minimamente fora do normal.
A caçada do primeiro dia começou oficialmente às 9h17 da manhã. O olhar de George travou em uma figueira de bengala a 240 jardas de distância. Na copa da árvore, a cerca de 87 pés de altura, uma pequena seção de folhas exibia um ângulo que não parecia natural. O vento soprava da direita a uma velocidade aproximada de 3 metros por segundo, exigindo uma correção de 2 cliques no desvio do vento. Ele controlou a respiração e seu dedo tocou suavemente o gatilho. O ar nos pulmões foi expirado de forma constante e os batimentos cardíacos caíram ao mínimo. O tiro ecoou. A bala cortou o espaço de mais de 200 jardas de selva e atingiu com precisão cirúrgica aquele aglomerado de folhas. Os galhos balançaram violentamente e uma silhueta vestindo o uniforme caqui desabou verticalmente da copa, caindo no meio dos arbustos abaixo com um estrondo abafado. Primeira baixa confirmada. George permaneceu imóvel, mantendo a posição de mira, escaneando lentamente as outras copas. Os snipers japoneses não identificaram a origem do disparo. A selva continuava em silêncio, quebrada apenas pelo sussurro do vento nas folhas. Após cada disparo, ele mantinha a mira por 3 segundos para confirmar o estado do alvo e escutar os arredores, avaliando se os japoneses esboçavam alguma reação. Somente após se certificar de que estava seguro, é que ele puxava o ferrolho, ejetava o estojo vazio e alimentava a câmara com um novo cartucho. Às 9h43, em outra árvore a 60 jardas ao norte, a uma altura de 50 pés, uma silhueta se movia lentamente, trocando de galho. George calculou a compensação do movimento e o cano da arma acompanhou o alvo por meia polegada. Puxou o gatilho novamente. A silhueta em movimento congelou instantaneamente e escorregou pelo tronco, ficando pendurada por um momento nos galhos mais baixos antes de estampar o chão pesadamente. Segunda baixa confirmada. Às 11h38 da manhã, a 73 pés de altura, em uma terceira figueira na direção sudoeste, George localizou outro alvo. Esse sniper japonês cometera um erro fatal. Ele permanecera na mesma árvore por mais de 2 horas sem alternar sua posição. George quase não precisou corrigir o vento, puxando o gatilho diretamente contra o peito do inimigo. Com o som do disparo, o alvo despencou de cabeça. Terceira baixa confirmada. Ao meio-dia, George já havia abatido 5 snipers japoneses. Ele encostou-se na parede do bunker, abriu o cantil e tomou um gole de água, mantendo sempre uma bala na agulha. Durante toda a manhã, ele disparara apenas 7 cartuchos, obtendo 5 acertos. 2 tiros haviam desviado devido à obstrução de galhos. No período da tarde, George localizou sucessivamente mais 2 alvos, eliminando ambos com um único disparo cada. Ao término do primeiro dia, usando 9 balas, ele eliminara 6 atiradores de elite japoneses. Ao cair da noite, George recuou silenciosamente para as linhas de defesa. Ele não fez alarde de seus resultados, limitando-se a reportar o ocorrido ao comandante da companhia. Quando a notícia se espalhou, o pelotão ficou em polvorosa. Ninguém conseguia acreditar que um rifle de caça civil pudesse ceifar metade dos snipers japoneses em um único dia. No segundo dia, 23 de janeiro, desabou uma tempestade torrencial. Gotas grossas de chuva golpeavam as folhas criando um ruído ensurdecedor, e a visibilidade despencou para menos de 100 jardas. Todos assumiram que George não sairia para operar. Em um clima daqueles, a luneta acumularia água e a visão ficaria severamente prejudicada. Mas George marchou assim mesmo. Ele usou a fita impermeável do kit de primeiros socorros para vedar os botões de ajuste da luneta, impedindo que a água da chuva penetrasse e afetasse o mecanismo de precisão. A lente objetiva foi protegida deixando apenas uma abertura do tamanho de uma moeda, o suficiente para garantir o campo de visão e evitar que o reflexo do vidro
revelasse sua posição. Ele se dirigiu ao mesmo bunker do dia anterior. Os japoneses provavelmente não imaginariam que um sniper americano ousaria retornar à mesma posição após sofrer bombardeio. Por causa da tempestade, os snipers japoneses também baixaram a guarda. Julgando que os americanos jamais operariam sob aquelas condições, eles começaram a se movimentar mais ativamente, observando a movimentação nas linhas americanas. Às 9h12 da manhã, George detectou um alvo na copa de uma árvore a 290 jardas de distância. Os japoneses claramente haviam aprendido a lição, recuando suas posições para distâncias maiores, certos de que os rifles regulamentares americanos não conseguiriam alcançá-los. Eles não sabiam, contudo, que do outro lado estava um rifle esportivo com precisão testada para atingir alvos a 1000 jardas. George ajustou o foco da luneta, estimou o impacto da cortina de chuva no desvio da bala e corrigiu um clique e meio de vento. A água da chuva aumentava o arrasto do projétil, provocando uma leve queda na trajetória, de modo que ele elevou o ponto de mira em meio corpo. Prendeu a respiração e apertou o gatilho. A bala varou a cortina de chuva e atingiu o alvo em cheio. O 7º sniper japonês despencou da árvore. Esse disparo acabou revelando sua posição. Os japoneses realizaram uma triangulação usando o clarão e o som do tiro, travando rapidamente a localização do bunker. Em menos de 5 minutos, morteiros japoneses começaram a castigar a estrutura. A primeira leva de morteiros explodiu a 20 jardas à esquerda do bunker, lançando terra e estilhaços de pedra para todos os lados. A segunda leva caiu ainda mais perto, logo atrás da estrutura. A terceira barragem atingiu em cheio o topo do bunker. Pedaços de concreto desabaram e metade da parede veio abaixo. George já havia se levantado logo no primeiro impacto de morteiro. Ele agarrou o rifle, saltou pela abertura nos fundos do bunker, correu 120 jardas em direção ao norte e jogou-se dentro de uma cratera de explosão abandonada, usando um tronco caído na borda como apoio para posicionar rapidamente o rifle. O bombardeio cessou. Os japoneses presumiram que o atirador americano dentro do bunker havia sido liquidado, e a selva retornou a uma calmaria temporária. Às 14h23 de sua nova posição, George localizou o 8º alvo e o eliminou com um único tiro. Às 15h41, o 9º sniper japonês apareceu na copa de uma árvore a 94 pés de altura. O sol da tarde brilhava a oeste, desenhando a silhueta do alvo contra a luz de forma nítida, expondo completamente sua localização. George não desperdiçou a oportunidade. Puxou o gatilho e o alvo desabou sob o impacto. Fim do segundo dia de combate. Em um período de 9 horas, George disparou 12 vezes, obtendo 8 acertos e 4 erros. Dos 11 snipers japoneses, 8 já haviam sido eliminados. Os 3 restantes eram, provavelmente, os melhores e mais cautelosos do grupo. Terceiro dia, 24 de janeiro. George não retornou a nenhuma das posições anteriores. Ele deslocou-se 70 jardas para o sul, escolhendo uma formação rochosa como sua nova base. Aquele local fora uma antiga posição de metralhadora deixada pelos fuzileiros navais, onde as frestas entre as rochas serviam perfeitamente de apoio, localizando-se muito mais ao sul do que os japoneses previam, pegando-os totalmente de surpresa. Assim que posicionou a arma, ele notou algo estranho. A apenas 40 pés de altura, em uma palmeira diretamente à sua frente, estava sentado um sniper japonês, em uma posição flagrantemente visível, quase como se quisesse ser notado. George conteve o disparo. Aquela altura era muito baixa e o campo de visão era ruim, o que contradizia completamente o padrão japonês de camuflagem em posições elevadas. Era uma isca. Ele observou o cenário por 10 minutos inteiros. A postura da isca era rígida e o cano da arma apontava fixamente para a linha americana, sem se mover.
Um sniper de verdade estaria escaneando os arredores constantemente, sem manter a mesma postura por tanto tempo. Além disso, a 40 pés de altura, a visão seria bloqueada pelas folhas de baixo, impedindo uma observação eficaz da retaguarda americana. Não fazia sentido ser a posição principal de tiro. Ele iniciou uma busca sistemática pelas copas ao redor da isca. A 80 jardas a noroeste, no fundo da copa de uma figueira de 91 pés de altura, um reflexo nas folhas chamou sua atenção. Era a luz solar batendo na lente de uma luneta. O sniper verdadeiro estava escondido ali, aguardando que os americanos atirassem na isca para então flanqueá-los pelos lados. George decifrou a armadilha. Primeiro, ele alinhou o cano contra a isca e puxou o gatilho. A isca foi atingida na cabeça e despencou. O sniper escondido na copa mordeu a isca americana. Ao ouvir o disparo, ele girou imediatamente na direção do som, movendo o corpo por meia polegada. No instante exato em que ele se moveu, o segundo disparo de George chegou. A bala atravessou a vegetação densa e encontrou o alvo em cheio. O 10º sniper japonês fora eliminado. O intervalo entre os dois tiros não passou de 2 segundos. Mal o som do tiro cessou, metralhadoras japonesas abriram fogo. Balas castigaram as rochas, levantando nuvens de estilhaços de pedra. George percebeu que sua posição fora comprometida novamente. Ele recolheu o rifle e correu agachado em direção ao leste. Após avançar 100 jardas, saltou para dentro de outra cratera cheia de água acumulada. A água na cratera chegava à altura do peito, turva e lamacenta. George ergueu o rifle acima da cabeça e submergiu lentamente o corpo na água, deixando apenas os olhos e o cano da arma de fora, camuflando-se quase que totalmente sob a superfície. Não demorou muito para que ele ouvisse passos. 2 soldados japoneses avançavam a partir do noroeste, movendo-se em formação de busca. O soldado da frente esticava a cabeça periodicamente para observar, agindo claramente como um chamariz, enquanto o outro vinha logo atrás, abrigando-se atrás de um tronco caído, pronto para abrir fogo. Novamente, a tática da isca. George permaneceu absolutamente imóvel na água, controlando a respiração para não fazer o menor ruído. Os 2 japoneses passaram bem ao lado da cratera. A atenção de ambos estava voltada para a formação rochosa adiante, sem notar a cratera aos seus pés. Assim que os 2 passaram pela cratera e ficaram de costas para ele, George ergueu lentamente o rifle. Primeiro disparo. O soldado de trás tombou. O japonês da frente girou o corpo abruptamente para trás, tentando erguer a arma, mas o segundo projétil já havia perfurado seu peito. O 11º e último sniper japonês fora eliminado. A missão de contra-sniper, planejada originalmente para durar 4 dias, fora concluída em 3. Todos os 11 snipers japoneses haviam sido caçados, sem nenhuma fuga. Mas o combate ainda não havia terminado. Na manhã do 4º dia, o exército japonês enviou uma equipe de coleta de corpos que, seguindo as pegadas, aproximou-se da cratera de água. Uma patrulha de infantaria vinha logo atrás da equipe de coleta, totalizando o efetivo de um pelotão completo. George ainda estava descansando dentro da cratera, sem tempo de se retirar. O primeiro soldado japonês surgiu na borda da cratera e olhou para baixo, cruzando os olhos diretamente com os de George. George foi mais rápido. Ele puxou o gatilho diretamente de dentro da água, e a bala perfurou o peito do japonês a queima-roupa. Em seguida, com a mão esquerda, operou o ferrolho com velocidade. Enquanto a nova bala entrava na câmara, ele ergueu metade do corpo e varreu os japoneses do lado de fora. O segundo e o terceiro soldados japoneses foram alvejados em sequência e caíram. Restavam apenas 3 cartuchos no depósito. Do lado de fora da cratera, havia pelo menos mais 5 ou 6 soldados japoneses, com movimentação tanto ao norte quanto ao sul, iniciando um cerco. George sabia que não podia enfrentar aquela força de frente. Ele saltou pelo lado norte da cratera, usando os arbustos como cobertura para recuar.
Após correr 50 jardas, virou-se e disparou um tiro, abatendo o soldado japonês que liderava a perseguição. Restavam 2 balas no depósito. Ele continuou correndo em direção ao norte, em um pique de 90 segundos, até mergulhar em uma cratera seca e abandonada, colando o corpo contra a parede do buraco para conter a respiração. Os japoneses perseguiram por um trecho, mas interromperam o avanço sem se aprofundar mais. Às 11h13 da manhã, George retornou em segurança às linhas americanas e reportou toda a situação ao capitão Morris. Em 4 dias de combate, durante a fase de contra-sniper, ele disparou 12 vezes, obtendo 11 acertos e um erro, eliminando todos os 11 atiradores japoneses. No confronto contra a patrulha de infantaria, disparou 5 vezes, matando 3 soldados japoneses. Ao retornar à linha de defesa, o corpo do rifle estava coberto de lama, e a luneta continha água em seu interior. Mas o ferrolho continuava operando perfeitamente, e restavam as 2 últimas balas no depósito. Quando a notícia chegou ao comando do regimento, o coronel Ferry convocou George pessoalmente. Todos achavam que o coronel iria repreendê-lo por portar uma arma não regulamentar e por agir por conta própria. Mas, para a surpresa de todos, a primeira coisa que o coronel fez foi questionar os detalhes técnicos da caçada, desde o cálculo do desvio do vento até a escolha das posições, perguntando tudo minuciosamente. Naquela época, o depósito da divisão contava com 14 rifles Springfield deixados pela 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, equipados com lunetas Unerto. O regimento possuía 40 soldados qualificados como exímios atiradores, sharpshooters, mas nenhum deles jamais havia recebido treinamento sistemático como sniper. Até então, as operações de franco-atiradores no exército americano eram esporádicas, voluntárias, sem unidades formais e sem um programa de treinamento unificado. O coronel Ferry perguntou a George se ele seria capaz de treinar um destacamento de snipers. George respondeu que sim, mas impôs 3 condições. Primeira, treinar apenas homens que já sabiam atirar bem, pois começar do zero demandaria tempo demais. Segunda, precisava de tempo, no mínimo 3 dias de treinamento intensivo concentrado. Terceira, ele manteria seu Winchester M70, recusando-se a trocá-lo pelo rifle regulamentar. O coronel concordou com todas. No dia 27 de janeiro de 1943, o treinamento de snipers começou oficialmente. O local escolhido foi um estande de tiro temporário a 2 milhas a leste do campo de aviação Henderson, com a presença dos 40 alunos atiradores. O treinamento de George focava estritamente no combate real na selva, sem firulas teóricas. As disciplinas básicas consistiam no controle da respiração, no acionamento suave do gatilho e na leitura do desvio do vento. No treino de controle do gatilho, ele ordenava que os alunos colocassem um estojo vazio sobre a ponta do cano. Ao puxar o gatilho, o estojo não podia cair, técnica usada para calibrar a pressão uniforme do dedo. Na leitura do vento, George ensinava os alunos a observar o ângulo de balanço das folhas, a direção da inclinação da grama no chão e até mesmo a inclinação da fumaça de cozinhas distantes para estimar a velocidade do vento. Ele exigia que os alunos fossem capazes de estimar a velocidade do vento em 1 segundo, com margem de erro ideal de no máximo 1 metro por segundo. Em seguida, veio a adaptação ao equipamento. O rifle Springfield com a luneta Unerto pesava 11 libras no total, sendo mais pesado que o M1 Garand e o Winchester M70, o que exigia muito vigor físico para manter a arma empunhada por longos períodos. George fazia os alunos marcharem pela selva, carregando os rifles e praticarem o tiro apoiado em qualquer terreno disponível: rochas, troncos caídos, sacos de areia. Ele dizia a todos: na selva não existem posições de tiro perfeitas. Você precisa aprender a usar o que estiver ao seu alcance. As disciplinas avançadas
evoluíam de alvos estáticos para alvos móveis, e depois para alvos semi-ocultos pela vegetação. A distância dos disparos aumentava gradualmente de 100 para 400 jardas, com alvos surgindo de surpresa, exigindo que os alunos realizassem a mira e o disparo em 3 segundos, simulando ao máximo o ambiente real de combate. Ao fim dos 3 dias de treinamento, 32 dos 40 alunos foram aprovados. George os organizou em 16 equipes de 2 homens, compostas por um atirador, shooter, e um observador, spotter. O observador portava binóculos e um rifle M1 Garand, sendo responsável pela localização dos alvos e pela segurança do perímetro, enquanto o atirador focava exclusivamente no disparo. Após um abate, os dois podiam inverter os papéis, evitando a perda de eficiência caso um dos integrantes fosse neutralizado. Essa foi a primeira unidade formal de snipers de selva do Exército dos Estados Unidos no Teatro de Operações do Pacífico. Em 1º de fevereiro de 1943, as primeiras 4 equipes de snipers avançaram para a região a oeste do rio Matanical para cumprir missão. George e o Cabo Reis foram escalados na mesma equipe, ocupando uma posição elevada que dominava uma trilha de suprimentos japonesa. No combate daquele dia, a equipe de George disparou 8 vezes, obtendo 7 acertos e apenas um erro devido a um cálculo equivocado do vento. O destacamento de snipers inteiro eliminou 23 japoneses naquele dia, sem sofrer nenhuma baixa. Até 9 de fevereiro, esse destacamento acumulou a confirmação de 74 japoneses eliminados. Todas as estatísticas eram extremamente conservadoras, computando apenas os abates onde o corpo do inimigo podia ser claramente visualizado. Eles não apenas emboscavam as patrulhas e equipes de suprimentos japonesas, mas também assumiam a missão de cobrir o avanço da força principal para o oeste, eliminando cirurgicamente metralhadores e oficiais inimigos, provocando um tremendo abalo psicológico nas fileiras japonesas. Os soldados japoneses passaram a evitar caminhar em áreas abertas, não erguiam a cabeça nas trincheiras e chegavam a se abrigar instintivamente ao menor som de um rifle de ferrolho manual. No auge do sucesso do destacamento de snipers, George recebeu novas ordens de transferência. O Comando do Pacífico estava selecionando oficiais com experiência real em combate para integrar uma missão secreta de infiltração a longa distância. George voluntariou-se imediatamente. Em março de 1943, George despediu-se de Guadalcanal e seguiu para a Índia. Em 3 de abril, 200 oficiais receberam as instruções confidenciais da missão em um acampamento na Índia. Eles integrariam a 5.307ª Unidade Composta, provisória, embora os soldados preferissem se autodenominar os Saqueadores de Merrill, Merrill's Marauders. Essa unidade foi inspirada na força Chingits do oficial britânico Ord Wingate, com a missão de penetrar profundamente na retaguarda das linhas japonesas na Birmânia, sabotando as rotas de suprimento e bases inimigas, tendo como objetivo final a captura do aeródromo de Myitkyina para liberar a rota de suprimentos aérea dos aliados para a China. Tratava-se de uma missão sem o apoio de armas pesadas, sem suporte de artilharia e sem veículos de transporte. Todo o equipamento dependia do lombo dos soldados ou do transporte por mulas de carga. A unidade precisava cruzar terrenos considerados intransitáveis pelo exército japonês. Cadeias de montanhas contínuas, rios de correnteza forte e florestas densas que bloqueavam o sol, sem qualquer estrada existente ao longo de todo o percurso. Em uma missão dessa natureza, cada onça de peso contava absurdamente. Embora o Winchester M70 de George oferecesse uma precisão fantástica, seu peso total era elevado e a luneta também era pesada. Ele decidiu customizar o rifle. A primeira modificação foi a substituição da luneta. A luneta Lyman Alaskan original deu lugar a uma Weaver 330,
mantendo os mesmos 2,5 aumentos, porém, reduzindo o peso em 8 onças, além de possuir uma estrutura mais compacta e melhor resistência a choques. Em seguida, substituiu a coronha. A peça original de madeira de lei foi trocada por uma coronha de material sintético aliviado, eliminando a dor nos sobressalentes e o guarda-mão pesado. Após a customização, o peso total da arma caiu de 9 libras e 12 onças para 8 libras e 14 onças, aliviando quase uma libra de peso. Em março de 1944, os saqueadores de Merrill entraram oficialmente na Birmânia. A penúria da marcha na Birmânia superou de longe a de Guadalcanal. Logo na primeira semana, a unidade cobriu 83 milhas de mata fechada e montanhosa. A altitude subia constantemente e as trilhas nas montanhas eram íngremes e escorregadias. Soldados carregavam dezenas de libras de equipamento nas costas e homens desmaiavam de exaustão diariamente. A malária e a disenteria começaram a graçar, e mulas de carga despencavam frequentemente nos desfiladeiros. A unidade marchava em média de 10 a 15 milhas por dia, descansando apenas de 4 a 5 horas por noite. Na selva, na estação das chuvas, as fardas nunca secavam e as botas permaneciam ensopadas na lama, fazendo com que os pés de muitos soldados apodrecessem. Durante um período de 3 meses, a unidade marchou a pé por mais de 700 milhas, travando 12 confrontos de pequena escala. Cada combate consistia em emboscadas rápidas. Descarregavam uma rajada de fogo e desengajavam rapidamente, sem jamais prolongar o confronto. O Winchester de George disparou apenas 3 vezes na Birmânia, obtendo 3 acertos letais. Primeiro disparo. A 412 jardas de distância, um oficial japonês que orientava a travessia de tropas em um rio foi morto instantaneamente. Segundo disparo. A 380 jardas de distância, contra uma posição de metralhadora japonesa. O atirador foi atingido na cabeça e a arma silenciou na hora. Terceiro disparo. A 290 jardas de distância, eliminando um sniper japonês que encurralava uma patrulha americana. Em cada confronto, ele efetuava apenas um disparo. Como o estampido do Winchester diferia completamente dos rifles regulamentares, possuindo uma assinatura sonora muito marcante, efetuar um segundo disparo poderia denunciar sua localização, atraindo fogo de supressão inimigo. Em missões de infiltração profunda, atrás das linhas inimigas, ter a posição exposta significava cerco e morte. Em 17 de maio de 1944, os saqueadores de Merrill capturaram com sucesso o aeródromo de Myitkyina. O objetivo tático fora alcançado, mas a um custo extremamente severo. A unidade iniciara a campanha na Birmânia com um efetivo de 5.300 homens. No momento da captura do aeródromo, a força combativa efetiva restante não passava de 3.000 homens. A esmagadora maioria das baixas decorreu de doenças: malária, disenteria e tifo exantemático, cujo volume superava em várias vezes as baixas em combate. Centenas de mulas de carga iniciaram a jornada, mas menos de 100 restaram ao chegarem a Myitkyina, tendo a maioria morrido em quedas nas trilhas montanhosas. A unidade perdera a capacidade de sustentar combates contínuos. Em junho de 1944, todo o contingente foi retirado da Birmânia e a 5ª, 1307ª unidade composta foi formalmente extinta. Ao deixar a Birmânia, George trazia consigo novas percepções sobre a guerra e os armamentos. O Winchester M70 era um rifle esportivo formidável, preciso e confiável, mas os rumos da guerra moderna apontavam claramente para a dominância das armas semiautomáticas e totalmente automáticas. A precisão individual no tiro podia alterar combates localizados, mas o volume de fogo em escala era o verdadeiro motor da guerra industrializada. Em julho de 1944, George retornou ao território americano,
sendo promovido a capitão e designado para a base de Fort Benning, na Geórgia. Sua missão era instruir oficiais de infantaria em técnicas de tiro e táticas de pequenas unidades, transmitindo os ensinamentos de combate na selva colhidos em Guadalcanal e na Birmânia. O currículo abrangia movimentação na selva, identificação de alvos a longa distância e operações autônomas sem linhas de suprimento. Lições valiosas pagas com sangue no fronte. Aquele Winchester M70 foi guardado em seu baú militar, raramente sendo retirado dali novamente. Em janeiro de 1947, George desligou-se oficialmente do serviço ativo com a patente final de tenente-coronel. Em seu peito, reluziam 2 estrelas de bronze, um coração púrpuro e o distintivo de infantaria de combate. Após a desmobilização, George utilizou os benefícios da lei G.I. Bill para ingressar na Universidade de Princeton, graduando-se em ciência política. Em 1950, concluiu o curso com as mais altas honrarias acadêmicas, magna cum laude, e seguiu para a Universidade de Oxford para estender seus estudos por mais 4 anos. Posteriormente, passou 4 anos na África Oriental Britânica, dedicando-se a pesquisas sobre política e instituições regionais. De volta aos Estados Unidos, George fixou residência em Washington, atuando como diretor executivo do Instituto de Relações Não Americanas e consultor do Instituto de Assuntos Estrangeiros do Departamento de Estado. Seus colegas de trabalho sabiam que ele servira no Pacífico, mas ninguém conhecia suas façanhas lendárias na Ponta Cruz, em Guadalcanal. George evitava voluntariar relatos sobre suas experiências de guerra e jamais mencionava o rifle Winchester. Logo após dar baixa em 1947, George começara a redigir um livro. Sua intenção inicial era meramente compilar um registro pessoal, sem pretensões de publicação. Em 6 meses, concluiu um manuscrito de mais de 400 páginas. A obra possuía um viés estritamente técnico, narrando os combates com uma precisão cirúrgica e clínica, despida de floreios ou exaltações heróicas, contendo apenas fatos, dados e observações detalhadas. O livro dissecava o desempenho de vários armamentos leves do exército japonês, as características das táticas de snipers inimigos e as experiências de correção balística em diferentes ambientes. Posteriormente, por recomendação de amigos da National Rifle Association, NRA, o manuscrito foi publicado sob o título Shots Fired in Anger. A obra rapidamente converteu-se em um clássico entre entusiastas de armas e historiadores militares. As descrições minuciosas das armas japonesas contidas no livro figuram até hoje como um dos registros contemporâneos mais detalhados daquela época, com o livro permanecendo em catálogo e recebendo reimpressões até os dias atuais. Nas décadas seguintes, George testemunhou o desenrolar de 3 grandes conflitos: a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Golfo. Ele acompanhou a evolução dos fuzis do exército americano, migrando do M1 Garand para o M14 e posteriormente para o calibre reduzido do M16. Acima de tudo, viu a atividade de sniper deixar de ser encarada como uma aptidão individual ou ação isolada para se estruturar como uma especialidade militar formal, dotada de unidades dedicadas, doutrina de treinamento padronizada e sistemas de equipamentos específicos. O modelo de organização em equipes de 2 homens e a estrutura do treinamento de tiro na selva encontram suas raízes naquela unidade provisória de 32 homens criada em Guadalcanal. Em 3 de janeiro de 2009, John George faleceu aos 90 anos de idade. Em suas disposições testamentárias, ele manifestou o desejo de doar o rifle Winchester M70 que o acompanhara por Guadalcanal e pela Birmânia, para o National Firearms Museum em Fairfax, na Virgínia. Hoje, o rifle repousa serenamente em uma das vitrines do museu. A placa descritiva resume sua origem e trajetória.
mas a maioria dos visitantes passa pelo local sem se deter. Aos olhos do público comum, trata-se apenas de uma espingarda de caça antiga e convencional, com aspecto bem menos imponente que os fuzis militares expostos ao lado. Ninguém imagina que aquela espingarda civil despretensiosa foi capaz de romper um bloqueio mortal em apenas 4 dias nos coqueirais de Guadalcanal. Ninguém imagina que ela representou o marco inicial do sistema moderno de snipers do Exército dos Estados Unidos. Agora, vamos recuar um passo e analisar a lógica tática e o significado histórico por trás desse confronto. Podemos apontar que o sucesso de George em eliminar sozinho todos os 11 snipers japoneses sustentou-se em 3 pilares fundamentais. O primeiro foi a adequação precisa do equipamento. Embora o rifle tipo 97 japonês fosse uma arma militar padrão, sua luneta apresentava baixa magnificação e campo de visão restrito. E o cartucho calibre 6,5 mm exibia uma retenção de velocidade modesta a longas distâncias. Já o Winchester M70, concebido como rifle esportivo civil, trazia uma precisão intrínseca muito superior. Acoplado à luneta de 2,5 aumentos, sua vantagem balística entre as 200 e 400 jardas era avassaladora. A perícia de George permitia extrair o potencial máximo de precisão da arma, convertendo cada avistamento em um impacto letal. Mais importante ainda, a arma ajustava-se perfeitamente aos seus hábitos de tiro, proporcionando uma ergonomia e acionamento impecáveis, algo que os fuzis militares de linha raramente conseguiam oferecer. O segundo pilar foi a total vanguarda em sua consciência tática. George pautou suas ações em princípios rígidos. Mudar de posição imediatamente após o disparo, sem jamais se demorar para contemplar o resultado. Priorizar a observação através de varreduras sistemáticas, evitando tiros precipitados. Decifrar com agilidade os engodos e iscas armados pelos japoneses, revertendo a armadilha contra eles. E dominar o uso do terreno, saltando de bunkers para rochas e de crateras secas para imersões em água, garantindo que cada abrigo aliasse ocultação e campo de tiro. Em contraposição, embora os snipers japoneses dominassem a ocultação na selva e possuíssem uma paciência formidável, sua conduta pecou pela rigidez. Dependiam excessivamente do posicionamento estático em copas altas, falhavam em alternar suas táticas e careciam de vivência em cenários de contra-sniper, sendo neutralizados 1 a 1. O terceiro pilar residiu na paciência extrema e na disciplina de fogo. George jamais forçava um disparo. Se não houvesse convicção total no acerto, ele não puxava o gatilho. Nos 4 dias da operação de caça, ele efetuou apenas 12 disparos, sustentando um índice de acerto superior a 90%. Essa eficiência cirúrgica reduziu drasticamente o risco de ter sua posição exposta e incutiu uma pressão psicológica devastadora nas forças japonesas, que seguiam ignorando o número de atiradores americanos e as posições onde se ocultavam. O pavor costuma desestruturar o moral de uma tropa com mais eficácia do que os próprios projéteis. A máxima pode soar exagerada, mas perante a realidade da selva da Ponta Cruz, traduzia a mais pura verdade. Sob a perspectiva estratégica, o impacto desse episódio estendeu-se muito além daquela porção de mata em Guadalcanal. Até então, o emprego de snipers pelas forças americanas dava-se de forma descentralizada e espontânea, carecendo de quadros formais ou instrução unificada. Os resultados práticos colhidos por George descortinaram para o alto comando o imenso valor tático de frações especializadas de atiradores. A partir daquele núcleo provisório de 32 homens, estruturado em Guadalcanal, o exército americano passou a edificar passo a passo sua doutrina integral de tiro de precisão, consagrando o emprego em duplas e os métodos de adestramento na selva que cruzaram os anos, influenciando diretamente as táticas adotadas posteriormente
nas guerras da Coreia e do Vietnã. O episódio também ratificou uma premissa simples. A arma ideal nem sempre corresponde ao equipamento militar mais versátil ou moderno da linha de suprimentos, mas sim aquela que melhor se amolda ao operador e às particularidades do teatro de operações. Um rifle de caça comprado por catálogo e ridicularizado pela tropa, quando confiado às mãos certas, provou-se capaz de entregar um rendimento combativo muito superior ao das armas regulamentares de dotação. Obviamente, cumpre reconhecer que o alcance do talento individual encontra limites no cenário macro da guerra moderna. O próprio George admitia que os rumos dos conflitos contemporâneos repousavam na padronização e na capacidade industrial de despejo de fogo em massa. A atividade de sniper detém o poder de redefinir combates locais, mas carece de força para selar os rumos de uma campanha inteira. Sob essa ótica, a epopeia do Winchester M70 desenha-se como o último lampejo do brilhantismo técnico individual frente ao avanço da guerra fabril e mecanizada. Certas virtudes parecem se diluir com o correr dos anos. O ápice da destreza individual e o brio quase artesanal do combatente. Contudo, a essência e o valor desses atributos jamais haverão de ser esquecidos. E a nossa história de hoje termina por aqui. E você, o que acha? Diante dos campos de batalha do futuro, qual o tamanho do valor que o tiro de precisão de alta tecnologia ainda conseguirá preservar? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do conteúdo de hoje, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo episódio.